Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Professor, caríssimo amigo. Cumprimentar também aqui os meus ilustres colegas de mesa. Um grande abraço e cumprimento pessoal. Agradecer ao Centro de Investigação de Direito Privado da Faculdade de Direito de Lisboa a oportunidade de transmitir aqui algumas reflexões acerca desta figura do encarregado de proteção de dados e cumprimentar, obviamente, todos os presentes e ilustres conferencistas desta sessão. Ora bem, a primeira, concederam-me 20 minutos para a minha intervenção. Eu vou tentar rapidamente passar por estes pontos. O primeiro, para falar dos sujeitos de proteção de dados e o encarregado de proteção de dados, os sujeitos que agem no contexto da proteção de dados, a obrigatoriedade de existência do encarregado de proteção de dados, quem é que pode ser encarregado de proteção de dados, o perfil desse encarregado, as funções, os deveres, as obrigações pelo tratamento de dados e do subcontratante em relação ao encarregado de proteção de dados, os princípios deontológicos de atuação, possíveis princípios deontológicos de atuação do encarregado de proteção de dados e depois a natureza jurídica do vínculo. A minha análise vai se centrar fundamentalmente tendo em conta o regulamento, o RGPD, mas também a proposta de lei 120/13, que assegura a execução desse regulamento, que curiosamente julgo que está, de acordo com a minha visualização do site do Parlamento, está hoje em discussão na Assembleia da República. Ora bem, falando um pouco sobre os sujeitos da proteção de dados, que enquadram um pouco a figura do encarregado de proteção de dados, nós encontramos no regulamento a figura do responsável pelo tratamento, a figura do subcontratante, a figura do destinatário e o do terceiro, matérias que já eram conhecidas. Os sujeitos que nos aparecem agora no regulamento com alguma novidade é precisamente as realidades do representante, da empresa e do grupo empresarial, todas elas com alguma implicação nesta nova figura do encarregado. O legislador português utilizou esta expressão encarregado de proteção de dados, um pouco fugindo também a opções de outros países que falavam de delegado de proteção de dados. Julgo eu, e este é um mero comentário, pareceria-me ter sido mais engraçado utilizar a expressão delegado de proteção de dados mais do que encarregado de proteção de dados, embora haja uma preferência por utilizar uma expressão inglesa DPO e esta tradução. Ora, centrando-me agora concretamente na questão da figura do encarregado de proteção de dados, criado pelo regulamento nos artigos e regulado nos artigos 37 a 39, a figura resulta do facto de que o responsável pelo tratamento ou o subcontratante devem, nos casos em que seja obrigatório ou facultativamente, como eu irei explicar mais adiante, devem designar um encarregado de proteção de dados e esse encarregado tem um conjunto de funções no âmbito do tratamento de dados que assentam fundamentalmente na informação, no aconselhamento, no controle e no reporte de informação relativamente às operações de tratamento que possam se realizar no contexto daquele que faz tratamento de dados ou do seu subcontratante. Como tive a oportunidade de referir, incidentalmente, a designação deste encarregado de proteção de dados pode ser obrigatória ou facultativa. A proposta de lei e que adapta ou, se quiserem, transpõe para a ordem jurídica portuguesa o Regulamento de Proteção de Dados, dá execução na expressão da lei, diz-nos que aquilo que o projeto de lei nos traz nesta matéria é um esclarecimento das condições para o exercício do cargo, identificam-se as respectivas funções, instituindo-se o regime jurídico específico para a administração pública. Este é o texto
do preâmbulo a propósito desta figura. Eu digo que é um bocadinho esta modalidade de regulamento / diretiva dá origem, de facto, agora a estes desenvolvimentos nacionais que preenchem, no fundo, algumas dos enunciados do regulamento e, portanto, o legislador, sobre esta matéria, deu-nos esta indicação. Veremos um pouco mais adiante que talvez não tenha alcançado na totalidade esse objetivo. A primeira nota é, bom, então, quando é que é necessário existir, e em primeiro lugar, à luz do regulamento, quando é que é necessário existir um encarregado de proteção de dados? A primeira portanto, a primeira circunstância é a existência, no âmbito dos entes públicos, é necessário haver esse encarregado de proteção de dados, e depois existem duas outras realidades. Quando haja tratamento a título principal de dados em grande escala nas empresas privadas, que exijam um controle regular e sistemático dos titulares dos dados, ou quando existe tratamento em grande escala de categorias especiais de dados, nomeadamente aquelas que estão previstas no artigo 9º do regulamento. Portanto, são estas as três previsões legais para a exigência ou da obrigatoriedade para a existência de um encarregado de proteção de dados. Foi deferido ao legislador nacional, por um lado, a definição do que é autoridade ou organismo público, para efeitos desta obrigatoriedade, e, por outro lado, também aquilo que fosse a atividade principal de tratamento de dados em grande escala, que exijam monitorização regular e sistemática. Portanto, foi deferido para que fosse o legislador nacional a fazer esta definição, que torna obrigatória a aplicação. A proposta de lei 120, peço desculpa estar muito em letras pequeninas, mas de facto o texto é bastante denso. A lei veio-nos para este efeito, veio-nos dizer que quem é que são os tais, dando execução ao regulamento, veio-nos dizer quem é que são os entes públicos que têm obrigatoriamente que ter um encarregado de proteção de dados. E, portanto, procede-se aqui a um elenco destas entidades, não causa grandes problemas este enunciado, a não ser num ou outro ponto que adiante indicarei. Portanto, na verdade, o legislador deu aqui origem, de acordo com uma determinada classificação doutrinal das pessoas coletivas públicas, deu aqui origem a esta indicação. Ficam, portanto, sujeitos a este regime o Estado, as autarquias locais, as entidades administrativas independentes, incluindo o Banco de Portugal, os institutos públicos, as instituições de ensino superior de natureza fundacional, as empresas públicas sob a forma jurídico-pública e as associações públicas. Depois, obviamente que se estabelece aqui um conjunto de regras para a existência de um mínimo de um encarregado de proteção de dados para determinadas áreas. Não vou deter muito sobre esse ponto. No que diz respeito à obrigatoriedade no setor privado, e, portanto, eu diria que devemos fazer aqui um raciocínio de que todas as entidades que não estejam no artigo 12 caberão no artigo 13, para efeitos dessa obrigatoriedade, mesmo que sejam entidades que de natureza privada ou que tenham alguma participação pública. Nesses casos, a exigência, o legislador utilizou aqui uma densificação, disse que se tratava de uma atividade privada. Eu confesso que fiquei um bocadinho espantado com esta utilização desta expressão atividade privada. Julgo que o legislador aqui não terá alguma dificuldade em compreender o porquê de ser a atividade que é privada e não o sujeito, porque a primeira definição falo por sujeitos e não por atividades. Aliás, porque poderão ver, utiliza-se, ou pelo menos está presente no espírito do legislador,
No número 5, se conseguem ver, a ideia de atividades materialmente administrativas e, portanto, está-se a pensar nas atividades dos órgãos de soberania, e aqui agora aparece-nos atividade privada por contraposição àquele elemento. Deixa-me alguma dúvida se está a tentar definir atividades privadas de um lado e atividades materialmente administrativas do outro, independentemente dos sujeitos. Passando este pequeno comentário, o legislador diz então que é obrigatória a existência de um encarregado de proteção de dados quando se desenvolva uma atividade principal que sejam operações de tratamento que, devido à sua natureza, âmbito e finalidade, exijam um controlo regular e sistemático dos titulares dos dados em grande escala. Portanto, mais uma vez, o conceito comunitário de grande escala, tratamento em grande escala, o que se acrescenta aqui é a forma de definir em grande escala, porque se diz devido à sua natureza, âmbito ou finalidade. Ou operações de tratamento em grande escala, mais uma vez o conceito da diretiva, de categorias especiais de dados do artigo 9º ou de dados pessoais relacionados com condenações penais e contraordenacionais nos termos do artigo 10º do regulamento. A primeira nota que dou é a seguinte: parece que o legislador densificou pouco. Eu diria que do confronto entre aquilo que é a previsão do regulamento e aquilo que é a previsão do legislador nacional, não houve uma grande densificação. Devo dizer que justificar-se-ia provavelmente se ter pelo menos utilizado a técnica da densificação por exemplificação, que não teria ficado mal para melhor saber quais são essas situações. Portanto, nós ficamos agora com 3 conceitos que determinam a obrigatoriedade ou não da existência de um encarregado de proteção de dados. O primeiro é o conceito de atividade principal, a segunda é o de tratamento de dados em grande escala e a terceira é de que exista uma monitorização regular e sistemática. No que diz respeito às categorias especiais de dados, que é o outro elemento que determina a aplicação ou a obrigatoriedade do encarregado de proteção de dados no setor privado, esse está bem definido no artigo 9º, bem como relativamente a condenações penais e contraordenacionais. O que é que se pode dizer a este propósito? Eu tentei aqui ensaiar, de acordo, aliás, com algumas indicações que têm vindo a ser feitas nesta matéria, sobre o que é que se entende por atividades principais, o que é que se entende por tratamento em grande escala e o que é que se entende por exigência de monitorização regular e sistemática. Bom, o primeiro ponto, quanto à atividade principal, obviamente que não podem ser atividades acessórias, e a atividade principal significa que o tratamento de dados é central para atingir os objetivos do responsável pelo tratamento. Parece-me que este é o sentido de ter como atividade principal. Sendo em grande escala, ela pode ser medida quer pelo número dos titulares, pelo volume, pela duração ou permanência dos dados tratados, ou até pela abrangência geográfica dos mesmos. No que diz respeito à exigência de monitorização regular e periódica, parece que este elemento deve estar reportado à existência de intervalos pré-programados e de um plano sistemático de tratamento dos dados que sejam determinados. Julgo que isto é um mero exercício, que aliás também resulta daquilo que tem vindo a ser feito no âmbito de vários organismos que intervêm em matéria de proteção de dados, que o legislador podia ter ido um bocadinho mais além daquilo que é apenas a indicação que nos deu, que é devido à sua natureza, âmbito e ou finalidade. Parece-me que podíamos ter feito alguma coisa nesse sentido. Portanto, assim, julgo que as dúvidas que a proposta de lei 120 coloca é não ter identificado, na minha opinião, melhor o conceito de grande escala, não resolveu um problema que me parece que se vai suscitar, que é o problema, até pela formulação que utilizou, que é das entidades privadas que exercem funções públicas, nomeadamente aquelas que exercem funções materialmente administrativas, como os concessionários de serviço público, onde é que eles se enquadram? Ficou-me aqui a dúvida sobre se enquadram no outro lado. E depois a expressão utilizada, a lei fala em empresas públicas sob a forma jurídica ou pública. Eu sei que isto tem um sentido doutrinário, mas
a verdade é que me parece que isto é agora mais amplo que entidades públicas empresariais. Julgo que seria ter sido um bocadinho mais densificado o que é que se entende por empresas públicas sob a forma jurídica ou pública, porque a criação de entidades sujeitas não ao regime das entidades públicas empresariais, mas sujeito ao Código de Registros Comerciais por ato público, pode estar a ser aplicado este regime. Portanto, ficaram aqui 3 níveis de dúvidas que me parecia importante terem sido resolvidas. Pode acontecer também que a designação dos encarregados de proteção de dados possam ser feitas para várias entidades, e nomeadamente, no caso em que seja obrigatório, um grupo empresarial pode designar um único encarregado de dados para a proteção, desde que ele seja acessível a partir de cada estabelecimento. O mesmo se passa com as entidades públicas, coisa que o legislador nacional já fez, portanto desenvolveu aqui este elemento, a possibilidade de haver um único encarregado de proteção de dados para diferentes entidades. Passava agora de seguida à questão das situações de designação não obrigatória. Portanto, estamos fora daquelas situações que eu elenquei anteriormente e que determinam que pode a entidade optar por designar um encarregado de proteção de dados, sendo que o objetivo dessa designação é salvaguardar a conformidade com o regulamento e como vetor de segurança. A diretiva prevê ainda no 37.4 uma figura que é a possibilidade de haver um encarregado de proteção de dados que não pertence ao responsável pelo tratamento nem ao subcontratante, nomeadamente quando se trata de associações e outros organismos que representem categorias de responsáveis pelo tratamento ou de subcontratantes. E, portanto, parece que há aqui a possibilidade de haver encarregados de proteção de dados que agreguem um conjunto de entidades através de associações e, com isso, se prossiga os objetivos da existência de um encarregado de proteção de dados, nomeadamente aquelas que estão indicadas, que é a conformidade do tratamento com as leis e como vetor de segurança. Um segundo ponto, uma segunda pergunta é quem é que pode ser encarregado de proteção de dados. Tem-se falado muito sobre isto, sobre se deve ser um jurista, se deve ter conhecimentos de informática, se deve ter conhecimentos especiais de proteção de dados. Parece que a resposta deve ter qualificações necessárias para cumprir a sua missão, independentemente de qual é a sua formação. Deve ter o perfil que do encarregado de proteção de dados, de acordo com o RGPD, deve ter formação adequada, formação específica em proteção de dados e compromisso com regras éticas. Já a proposta de lei densifica quem é que pode ser o encarregado, volta aos mesmos temas, deve ter qualificações profissionais no domínio do direito e das práticas de proteção de dados, bem como na sua capacidade para desempenhar as funções referidas no artigo 1º da presente lei, e adianta um aspecto que, se causava alguma dúvida, era se era necessário ou não haver certificação profissional para o efeito. Ficou resolvido que não carece dessa certificação. Portanto, quem é que pode ser? Quem tenha uma especial qualificação profissional, com conhecimentos jurídicos, práticas de proteção de dados, aptidão para o desempenho das funções e não carece de ser certificado. Um aspecto que resulta do RGPD é que quem for encarregado de proteção de dados deve obrigatoriamente proceder à publicação de contactos e de comunicação à autoridade de controlo. Matéria que, por acaso, não está no projeto de lei e, julgo eu, deveria estar. Chamar a atenção também de que o encarregado de proteção de dados pode ser uma pessoa coletiva, nesse caso terá que transferir a responsabilidade para sujeitos individuais concretamente identificados, e passaria diretamente à questão de quais são as funções que o encarregado de proteção de dados deve ter. Eu diria que são 5 tipos de funções: funções de informação, controlo, aconselhamento, cooperação e constituir ponto de contacto para a autoridade de controlo.
Diz-nos o regulamento que o encarregado de proteção de dados deve ter em devida consideração os riscos associados às operações, tratamento, tendo em conta a obrigação, o âmbito, o contexto e as finalidades desse mesmo tratamento. Passava aqui um bocadinho à frente quanto a estas funções, que estão detalhadas no RGPD, para vos chamar a atenção de que é preciso conjugar o artigo 39 do regulamento com o artigo 11 do projeto de lei, que nos determina que, para além das funções que estão elencadas em 5 grandes grupos que eu identifiquei, tem agora aqui 3 desenvolvimentos. O de realização de auditorias, o de sensibilizar os utilizadores e de assegurar as relações dos titulares de proteção de dados nas matérias abrangidas pelo RGPD e pela legislação nacional. Deveres específicos do encarregado de proteção de dados. Dever de resposta e contacto com os titulares dos dados, dever de sigilo e dever de alertar a organização para os riscos em matéria de proteção de dados. O legislador nacional desenvolveu especificamente o dever de sigilo, considerando que o encarregado de proteção de dados tem em dois artigos, no 10º e no 29, número 2, que o encarregado de proteção de dados está sujeito a sigilo, determina também que constitui crime e é crime agravado para o encarregado de proteção de dados a violação do dever de sigilo, determinam aqui umas competências da CNPD em matéria de encarregado de proteção de dados, nomeadamente de ministrar a formação. E agora passar muito rapidamente para as obrigações do responsável pelo tratamento e do subcontratante em relação ao encarregado de proteção de dados, um conjunto de obrigações que devem ser asseguradas. Deve remeter e envolver o encarregado de proteção de dados em todas estas matérias, deve dotar o encarregado de proteção de dados dos meios adequados e acesso aos dados pessoais, deve garantir a independência, deve assegurar os meios para que o encarregado de proteção de dados possa ter contacto com o titular dos dados e deve, por último, garantir que não existe conflito de interesses entre o encarregado de proteção de dados nas suas funções e os interesses da própria entidade. Deve observar princípios deontológicos de legalidade, profissionalismo, responsabilidade, imparcialidade, transparência e confidencialidade. No que diz respeito à responsabilidade, o encarregado de proteção de dados não é responsável pelo cumprimento da legislação em matéria de proteção de dados e não pode o responsável transferir, o subcontratante transferir para o EPD, portanto, a responsabilidade pelas situações de conflito de interesses. Entrando agora na parte que me parece relevante e para não exceder o meu tempo, dizer-vos que o encarregado de proteção de dados pode estar numa situação de trabalho subordinado ou numa situação de trabalho autónomo e a lei diz que ele deve ter 4 tipos de proteções. Deve ser feita com independência, não podem ser dadas ordens ou instruções sobre o modo de execução das tarefas, não pode ser penalizado pelo exercício dessas funções e não pode ser destituído pelo exercício das funções. O que significa que, no caso de se tratar de um trabalhador subordinado, quer do responsável pelo tratamento, quer do subcontratante, eu julgo que vale a pena conjugar isto com 3 pontos. Primeiro, deve-se considerar que ele tem autonomia técnica no exercício das suas funções, por efeitos do artigo 116 do Código de Trabalho, não pode ser penalizado pelo exercício das suas funções enquanto encarregado, o que significa que qualquer sanção disciplinar aplicada ao encarregado de proteção de dados que seja aplicada fora deste pressuposto deve-se considerar como uma sanção abusiva, para efeitos do artigo 331 do Código de Trabalho e, em terceiro lugar, parece-me que justificaria ter estabelecido, para cumprir o Regulamento de Proteção de Dados, que o trabalhador subordinado que fosse encarregado de proteção de dados deveria ter uma proteção contra o despedimento equivalente àquela que é reconhecida aos representantes dos trabalhadores no contexto da empresa, isto é, presumir-se sem justa causa o respectivo despedimento. O legislador perdeu uma boa oportunidade para o ter feito e julgo que teria cumprido e identificado corretamente o regulamento se tivesse previsto estas 3 circunstâncias para os casos de haver trabalhador subordinado que fosse constituído como encarregado de proteção de dados. Muito obrigado.